Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação. Seja bem-vindo a mais um episódio da Linha do Tempo Maringá. E hoje nós vamos falar sobre talvez o mais icônico símbolo da cidade, a Catedral de Maringá. Vamos navegar pela história da Catedral desde antes dela existir até os dias atuais. E para conduzir a gente nessa viagem pelo tempo, eu estou aqui com convidados muito especiais. Vou começar pelo Rogério Recco, jornalista, pesquisador e coautor sobre um livro sobre a Catedral que tá para sair, né, Recco? Bem-vindo. É isso aí, Brenda. É um trabalho que a gente começou o ano passado, né? E previsão de lançamento agora já em agosto. E junto contigo na autoria tem também o Everton Barbosa, que é jornalista, assessor de comunicação da Arquidiocese de Maringá, já há mais de 10 anos, né, Everton? E conhece a fundo alguns dos personagens principais dessa história. Bem-vindo, Everton. Obrigado, Brenda. Que bom estar aqui com você, com o Vec, com o Rogério Recco. Uma alegria. E não para por aí, hoje nós temos também mais um convidado, que é o Ney Vec, que é arquiteto e foi um dos criadores, o criador do primeiro projeto ali da Praça da Catedral no início dos anos 80 e co-criador, coautor também do projeto agora que repaginou a Praça da Catedral, né, Ney? Bem-vindo. Muito bom, é um prazer participar desse programa e contar um pouco da história de nossa cidade. Estávamos conversando há pouco que esse tipo de entrevista é muito bom porque está resgatando a história da cidade. E ó que a história viva está acabando, hein? Então esse programa é de grande valia. Parabéns a vocês todos. Muito obrigada. E para a gente começar a falar da história da Catedral, acho que a gente tem que começar falando de um personagem que faz parte da história da cidade. Não só para a construção, para a Catedral ser o que é hoje, mas principalmente para Maringá ter se desenvolvido tão rapidamente. Por isso eu começo até com você, Everton, para contar um pouquinho para a gente sobre a história de Dom Jaime Luiz Coelho. Resumidamente, eu sei que é difícil, Dom Jaime por si só já dá um programa, já dá um livro, mas qual que foi a grande importância da chegada de Dom Jaime a Maringá e da permanência dele aqui para que a cidade crescesse e a catedral existisse? Dom Jaime mudou tudo aqui em Maringá, né? E fez muita coisa, liderou o desenvolvimento dessa cidade, não apenas como um líder religioso, mas um líder civil também, político, e fez isso com uma garra, uma decisão, uma visão estratégica impressionante. Ele chega em 57, vem de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A gente 40 brinca... anos, Oi? jovem. Muito jovem, né? Muito jovem, um menino. E viu aqui... e viu Maringá no futuro. Ele já visualizava isso e as pessoas não acompanhavam muito o pensamento dele. E ele mandava fazer, determinava e acontecia, né? Mas ele não trabalhou só em Maringá, né? Ele trabalhou em toda a região. A articulação dele era regional, estadual. Tanto é que depois ele quis dividir o estado do Paraná, queria a capital aqui no interior, né? Enfim, tantas histórias aí que Dom Jaime... causou muito, ele causou muito, ele mandava mesmo no governo do estado, na prefeitura, ele determinava o que ele achava correto e foi assim que ele traçou o rumo dessa cidade. E é claro que com outras pessoas também teve muita confusão com ele, muita gente não gostava de Dom Jaime, mas muita gente gostava dele. E agora, mesmo os que não gostavam, sempre respeitavam Dom Jaime. Hoje a autoridade dele... talvez não seria a mesma, a sociedade hoje não aceitaria aquele poder de decisão religioso que ele trazia, né? Aquele simbolismo religioso, não, hoje seria tudo diferente, certamente. Mas foi o homem certo para o tempo certo e hoje colhemos os benefícios do que Dom Jaime provocou nessa cidade. Eu tive a oportunidade... Até te interromper só um pouquinho, pois porque não. A gente já falou, inclusive, você estava falando de como ele está envolvido no desenvolvimento da cidade e da região como um todo, e o nome de Dom Jaime já foi citado em outros episódios que nós fizemos aqui, por exemplo, falando da comunicação, né, de jornal, de televisão, que ele estava envolvido, então não era algo restrito, você estava colocando ali, né, a questão do poder religioso envolvido ali no desenvolvimento, e era em todas as áreas, em todas as esferas, ele transitava muito bem e tinha essa visão a longo prazo para todas as esferas, né? Ele queria ver o desenvolvimento regional, essa era a meta dele, né? A primeira meta dele era
a fé católica. Isso ele deixava claro, né? Ser Cristo em todos, né? Em todos os lugares, em tudo. Mas, por exemplo, a criação dos colégios católicos, Colégio Marista, depois Regina Mundi, Santa Cruz, enfim, os colégios católicos que hoje nós temos aqui são 11 na Arquidiocese de Maringá. Veja só, são 11 colégios católicos formando gerações. Depois você tem a universidade, que veio dele também, né, da postura decisiva dele, que é a Universidade Estadual de Maringá. É muito forte, né? É muito grande. E a catedral é o símbolo físico, material ali. A principal obra que ele deixou, espiritual, que ele relata, isso que ele disse para a gente antes de morrer, com muita clareza, foi o seminário, que ele queria formar padres da Arquidiocese de Maringá, porque os padres que chegaram aqui, antes dele, eram padres religiosos, então vindo de congregações religiosas, né? E daí ele forma o seminário, cria o seminário, daí ele fica feliz. Mas ele queria algo daí concreto, que daí a catedral, então, expressa além da cultura religiosa, mas aí com foco no desenvolvimento regional também, né? Sem esquecer, né, do núcleo João 23, né, que ele diz também que foi uma das suas principais obras, né? Sim, o núcleo social Papa João 23, que ele existe hoje ali perto do Hospital Universitário, na região da Mandacaru, foi um projeto de desfavelamento. Maringá não tem favela hoje, e também uma das pessoas que foram decisórias nessa questão do desfavelamento, né, para não crescer nenhum tipo de favela em Maringá, foi Dom Jaime. Quando ele viu ali, e o VEC pode complementar isso se eu estiver errado, mas ele falou, não, eu vou criar um projeto então social e vou financiar essas famílias, vou cuidar desse dinheiro. Quer dizer, as famílias fazem uma poupança obrigatória, compulsória ali, né, e depois recebem uma casa, vão para uma casa. Foi Dom Jaime e o prefeito João Paulino. Muitas pessoas entendem que João Paulino e Dom Jaime são os responsáveis pela Maringá de hoje. Os dois homens, eles não se davam muito politicamente. Dom Jaime era ligado ao governador Ney Braga, João Paulino era adversário do governador Ney Braga. No entanto, Maringá se desenvolveu muito na primeira e segunda administração do grandioso prefeito João Paulino. João Paulino, assim como Dom Jaime, eram truculentos, faziam tudo aquilo que tinham vontade e o que era bem para a cidade. Chegou um momento tal que o prefeito João Paulino mandou colocar trator, dizem, não é real, que ele colocou trator no cemitério municipal e modernizou o cemitério. O cemitério municipal era aqueles túmulos antigos, aquelas capelas, que dá muita diferença entre o rico e o pobre. E o João Paulino não queria isso. O João Paulino queria uma cidade igual para todos. Tanto que o cemitério novo, o cemitério atual, os túmulos são padronizados. Claro que aquele que tem mais poder aquisitivo faz com granito, mármore importado. E os que têm menos poder aquisitivo colocam uma cerâmica. Mas, no entanto, todos os túmulos são do mesmo tamanho, são iguais. Isso era a filosofia política de João Paulino e filosofia de Dom Jaime Luiz Coelho. Foi uma briga boa, né, velho? Foi uma briga boa. Duas forças que, no final, se uniram pela cidade. Graças a eles, Maringá é o que é. Eleita já por vários anos a melhor cidade para se viver do Brasil. Isso é um orgulho para todos nós. E que vem dessas bases, né? As bases criadas lá atrás permitiram que a cidade se tornasse hoje o que é. E falando ainda de Dom Jaime e principalmente do surgimento dessa questão material, né? O símbolo material que ele deixou aqui para a cidade, eu queria que vocês contassem agora um pouquinho, o Reco e Everton, vocês pesquisaram a fundo sobre a história da catedral. Como era Maringá antes da catedral existir? Porque a gente já teve aqui a de Assis comentou que na época da fundação da UEM, também perto ali, né, a época da criação, aí o início da construção da catedral, o testemunho era de que Maringá estava muito no início, então a frase que foi dita foi até que era uma cidade com paisagem de faroeste e ganhando uma universidade estadual, ganhando algo tão monumental quanto a catedral, que até hoje chama a atenção, que até hoje é tão simbólica, né? Imagina para a época. Então, como que era a cidade antes da catedral existir? Dom Jaime, com sua visão futurista, imaginou a catedral numa época em que Maringá não tinha asfalto, não tinha saneamento, na cidade do faroeste, a cidade da poeira,
Uma cidade que ainda era muito assim, incipiente, né? Apesar do seu desenvolvimento. Nos anos 50, Maringá tinha um grande desenvolvimento. Só que a cidade ainda tinha uma catedral de madeira, né? Desde 57. Antes disso, desde 50, que existia essa igreja matriz, né? Que depois virou uma catedral provisória, mas era pequena. Quer dizer, então... ninguém poderia imaginar a construção de um templo monumental como foi imaginado por Dom Jaime, e que a gente pode falar aqui, foi idealizado a partir de um foguete, né? de uma imagem, de uma ogiva, de um foguete espacial. Quer dizer, isso, e também ele teve ali, o Dom Jaime teve também a sorte na época, de contar com os préstimos do arquiteto José Augusto Bellucci, um homem genial, inteligentíssimo, que acabou depois projetando a catedral como ela é hoje. Então essa união de ideais do Dom Jaime com o Bellucci acabou resultando na catedral que hoje ela é extremamente diferenciada e sem similar no país. Bellucci é um outro nome que precisa ser reverenciado. Mais vezes, com mais frequência, né? Nós precisamos lembrar mais de Bellucci. Inclusive, eu queria falar aqui um pouquinho sobre a importância desses marcos memoriais. Esse programa aqui é um marco memorial. Nós precisamos de marcos físicos. Eu sinto falta disso aqui, Vec, em Maringá, né? De marcos físicos memoriais que relembrem essas pessoas. Bellucci, Dom Jaime, já tenho cobrado há muito tempo. Eu pessoalmente tenho cobrado o prefeito Ulisses Maia, ele sabe disso. Toda vez que eu encontro o prefeito, eu falo: prefeito, e a homenagem a Dom Jaime? E a avenida com o nome de Dom Jaime? Ele prometeu uma avenida lá onde vai ser o Eurogarden agora, né? No novo centro cívico, que deve levar o nome de Dom Jaime. Ainda não saiu. Então estamos acompanhando, estamos cobrando. Isso é importante. Bellucci também merece. Padre Scherer, que chegou aqui, o alemão, que comprou o primeiro lote nessa cidade. Lote número quem fundou essa cidade, né? Quem iniciou os empreendimentos imobiliários nessa cidade foi Padre Scherer. E cadê? Ele chegou quando em Maringá? Em 1936. Ele adquiriu esse imóvel número 1A de Maringá, uma fazenda de 400 alqueires, ali onde é a Cidade Alta. E ele foi o primeiro padre, o primeiro fazendeiro, Capela São onde a Capela São Bonifácio. Foi o primeiro padre, foi o primeiro fazendeiro, foi o primeiro tudo. Primeiro proprietário de terras em Maringá é um padre. Veja só, e tem uma rua, o vereador Sidney Telles deu o nome de uma rua lá perto do aeroporto, do Padre Scherer. Uma rua ainda pouco movimentada, mas já é um passo. Eu acho que esses símbolos são muito importantes. Nós não podemos perder este momento agora, de marcar esses territórios simbólicos, e eu estou em campanha para isso, viu? Porque se a gente perder este momento, a gente perde uma boa oportunidade histórica. E esse padre, né, ele teve uma importância muito grande, porque ele foi o construtor dessa primeira capela rural de Maringá, que é São Bonifácio, e também foi o construtor da primeira capela urbana, né, que é a do Maringá Velho, quer dizer, a Santa Cruz. E também esse padre, ele realizou os primeiros casamentos batizados, ele foi uma liderança forte, a imagem dele está em fotografias antigas, filmes antigos de Maringá. Em 47, quando Maringá foi inaugurada, né, com um grande evento, ele estava lá, isso está nos filmes ali, quando ele se ergueu a bandeira e tal. Então, realmente é uma liderança que não pode ser esquecida, né? E eu queria colocar uma situação aqui. Eu convivi com o Dom Jaime por pouco tempo e amava muito Dom Jaime. Eu me apaixonei pela figura desse homem, né? E tive a oportunidade de escrever a biografia dele. Inclusive, ele traçava a história. Ele mudava os textos. Ele falava: não foi isso. Ele censurava. Ele censurou o nosso livro. Tem algumas censuras fortes ali que hoje eu posso falar, mas se ele estivesse vivo, evidentemente que a gente não poderia falar. Mas Dom Jaime era um homem que ele direcionava a história. E, por exemplo, o Padre Scherer, eu tento entender a relação de Dom Jaime com a história do Padre Scherer. Porque Dom Jaime não gostava que ninguém superava ele na história. Então, por exemplo, Padre Scherer era um homem que deveria ser muito mais lembrado, inclusive, do que é lembrado.
Mas Dom Jaime não deixava isso acontecer. É verdade. Todo isso. mundo que queria subir, crescer na história, Dom Jaime cortava, né? Porque ele tinha que ficar ali como o principal nome. Então eu acho que agora é o momento da gente trazer Padre Scherer novamente para os livros, para a história. Ele merece, você fez isso, você foi um provocador do Padre Scherer, né? Você, inclusive, foi na Câmara Municipal falar dele. E daí que, então, o vereador Sidney Telles colocou o nome da rua. Eu acho que a gente pode trazer o Padre Scherer para um lugar que ele merece. Eu perguntei uma vez pro Dom Jaime, falei, Dom Jaime, e o Padre Scherer? Ele foi bem resumido, bem sintético. O Padre Scherer faz parte da pré-história da Igreja de Maringá. Ponto final. Mas ele não deixava ninguém ser superior a ele. Você falou que Dom Jaime colocava o dedinho nos teus textos, né? Mas não só nos textos, ele colocava o dedinho na criação do arquiteto. Quando eu fiz o projeto, já em 82, com 6, quase nos anos 90, a imagem de Nossa Senhora da Glória que está em frente à catedral. Tem uma escultura ali em frente à Praça da Catedral, bem no eixo ali. Bem na frente da porta principal da catedral. Aquilo lá foi um pedido do então prefeito Said Ferreira. Na segunda administração de Said Ferreira, eu não sei o que estava comemorando, não me lembro qual a data, mas ele queria que a prefeitura, que a cidade desse uma imagem de presente para a Mistra. Ele me procurou e falou, Vec, idealize isso. Entrei em contato com os artistas, com a Escola de Belas Artes de Belo Horizonte, pedi para eles indicarem algum escultor que trabalhasse com pedra-sabão. A escola me indicou, eu entrei em contato com essa pessoa, com esse artista, e ele fez aquela imagem. Eu mandei fotografia da imagem que tinha dentro da catedral, tem uma imagem de Nossa Senhora da Glória, mandei para ele. Em cima daquela imagem ele fez aquela que está ali na frente da catedral. É uma peça lindíssima, ela é toda esculpida em pedra-sabão. É uma peça única, tem 2 metros de altura, aquela peça, bloco único. Se você olhar, fotografe e olhe, ela tem os anjos incrustados no seu véu, todo na pedra-sabão. A única coisa que veio separada são os braços, porque como ela era muito grande, não tinha bloco, então os 2 braços vieram separados, eles são encaixados, mas no todo é uma pedra única. E na hora de colocar essa imagem na Praça da Catedral, a minha ideia era fazer um pedestal de uns 2 metros de altura no máximo e colocar em algum lugar da praça. Ele falou, não senhor, tem que ficar em um pedestal de 8 metros. Falei, mas Dom Jaime, só vamos enxergar... Lá na casa dele, ele ria para a boca. Falei, Dom Jaime, nós só vamos enxergar a calcinha da imagem. Foi esse termo que eu usei com ele. Ele falou, Vec, se vocês não fizerem como eu quero, não vou aceitar a imagem. Daí está lá, fizemos aquele monumento a 8 metros de altura, ficou visível, mas você não consegue ver detalhes da imagem. Então, este era Dom Jaime. Se você não fizesse como ele queria, não saía. Não era feito. Não era feito. Não era feito. Eu acho que em todos os setores era isso. E falando antes de existir a praça, falando um pouquinho sobre essa questão de como ele estava à frente também dos projetos, vamos resgatar um pouco de como nasceu esse projeto da catedral. Você já adiantou, então, que foi inspirado ali no foguete, né? Não é lenda, realmente foi inspirado no foguete na época. Porém, a catedral tem tantos detalhes em sua arquitetura, externos, internos, os vitrais, as pinturas, tudo que há ali é tão simbólico e tão único, né? E eu tenho certeza que Dom Jaime também esteve à frente disso, né, Rego? Como é que foi esse processo da construção, de deixar, então, a Catedral de Madeira para que realmente fosse construída a catedral como nós conhecemos hoje? Uma grande angústia do Dom Jaime foi alavancar a função da catedral e dar andamento à obra. Não foi fácil. Por quê? Eu acho que ele imaginou uma catedral muito maior do que poderia ser. Quer dizer, e hoje é um monumento diferenciado no Brasil e no mundo. E ele tinha muita dificuldade para realmente conseguir alavancar recursos. Ele teve um desgaste com o João Paulino, quando o João Paulino foi eleito em 1960, porque ele cortou todo o apoio municipal para a obra.
Em contrapartida, foi um período em que Dom Jaime apoiou o Ney Braga para o governo do Estado. E o Ney Braga acabou compensando essa falta de apoio do município, ajudando, né, na questão de recursos estaduais para a obra, por ser amigo, e até porque Dom Jaime foi fundamental para a eleição do Ney Braga, né? Mobilizou realmente a sua região, e isso tudo foi importante para a eleição dele. Mas Dom Jaime, ele nos anos 60, ele participou do concílio no Vaticano durante 4 anos, então ele tinha muita preocupação. Tinha o seminário para ser construído, tinha a diocese para ser estruturada, ele começou do zero também. Então, não foi uma tarefa muito fácil, foram 13 anos de obras, e no final dos anos 60, com a chegada do padre Sidney Zanettini na catedral, em lugar do cônego Teles, ele decidiu realmente concluir essa obra, porque já estava caindo em descrédito. Quando o padre Sidney assumiu como pároco da catedral, e começou a falar nas missas, né? A gente precisa retomar. As pessoas riam, e ele via as pessoas rindo quando ele falava de retomar da catedral. Chegou-se até a pensar, numa época, de se a catedral tinha lá seus 15, 20 metros de altura, fazer um telhado ali, pronto, e parar por aí, porque não tinha mais como prosseguir a obra com recursos locais, com quermesses e tal, não tinha mais jeito, né? As pessoas já não acreditavam, porque inclusive ela ficou parada um período da obra, ficou parada essa obra. As pessoas não acreditavam mais que a obra ia ficar pronta, né? Pela quantidade de material que precisava, de dinheiro. As quermesses não davam conta. Aí Dom Jaime, no final dos anos 60, constituiu uma comissão, e aí contou com o apoio do prefeito Luiz Moreira de Carvalho, que vestiu a camisa, e depois também o Adriano Valente, né, dos prefeitos que apoiaram a obra. E essa comissão, formada por pessoas próceres da cidade, proeminentes da cidade, se envolveram realmente, e aí em 72 a catedral ficou pronta. Uma dessas pessoas, o seu Joaquim Romero Fontes, deixou tudo de lado, foi para a Companhia de Melhoramentos, falou: eu preciso de cimento, vocês têm fábrica de cimento em São Paulo, eu preciso de doação de cimento. A companhia deu cimento. Quer dizer, então, essa união de forças aí da comunidade na reta final da construção foi imprescindível para que a catedral ficasse pronta. O seu Joaquim Romero Fontes é outro marco, é outro nome marcante que ali é decisivo para o término da catedral. Sem o seu Joaquim, Dom Jaime talvez não teria visto a catedral pronta. Ele presidiu essa comissão, acho que sempre, né? Ele foi tesoureiro. Ele foi tesoureiro. Nessa época, eu até fiz um livro sobre o seu Joaquim. Ele levou tudo para a empresa dele, os livros contábeis, contador dele. Ele falou: a cada mês eu quero que a companhia me mande 2 contadores, né? Que foi o Atair Niero e não me lembro agora o outro nome, Hélio Jarreta. Iam conferir os números. Então, ele falou: eu quero transparência porque o dinheiro não é meu, é da comunidade. E aí, com essa transparência, ele conseguiu conduzir a obra. E pelo que a gente percebe, né? A gente supõe isso, lendo a história e ouvindo as pessoas que participaram também, a gente imagina que as finanças da catedral até seu Joaquim era um pouco confusa ali, um pouco de confusão, não tinha muita clareza, e isso tudo estava também causando perca de credibilidade. E seu Joaquim Romero Fontes vem fazer um compliance na obra da catedral, volta a provocar credibilidade e consegue resolver o problema que Dom Jaime já não estava conseguindo terminar. Então, seu Joaquim ali, ele faz um compliance na catedral e conclui a obra. Ele é um nome marcante. Além da dificuldade de se construir aquilo, imagine você, nos anos 70, construir aquele monumento, um monumento de 124 metros de altura, a maneira rudimentar que era a construção civil, aqueles escoramentos, não sei se vocês participaram, era todo feito de eucalipto. Então você tinha que fazer um paliteiro em pé, um paliteiro de eucalipto para segurar aquelas tábuas inclinadas para fazer a concretagem. Eu era pequeno ainda, não tão pequeno, frequentava a igreja de madeira, então a gente ficava na porta lateral aos domingos, olhando quantos mais eucaliptos eles colocaram para fazer um andaime para suportar a estrutura da igreja. Belucci, que é o arquiteto que fez, ele foi ousado. Aquele projeto é de 50 e pouco. 58. Belucci foi contratado para fazer a catedral porque ele era o arquiteto da companhia.
O Maringá Bandeirantes Hotel é projeto dele. Prefeitura. O Clube Hípico é projeto dele. O Maringá Clube é projeto dele. A Prefeitura de Maringá é projeto dele. Uma obra que pouca gente sabe. Aquele centro comercial também ali na Praça Raposo Tavares também. Que está em reforma agora, é projeto dele. Aquela praça que está sendo reformada, em frente a Napoleão, é projeto do Belucci. Para mim, a praça mais bonita da cidade. O cemitério, inclusive, também. O cemitério que está aí, que o João Paulino fez, que as pessoas falam, ele passou a máquina em cima. O que, na real, o projeto do cemitério é projeto dele. Infelizmente, está sendo deturpado agora o cemitério. Está. O cemitério tinha grandes ruas e grandes avenidas internas. Por falta de espaço, estão acabando com essas ruas para se colocar cova. É uma pena, porque as prefeituras, os prefeitos que aqui passaram, até tiveram a visão, mas não foram machos suficiente para designar um lugar para o novo cemitério de Maringá. Maringá precisa de um novo cemitério. Ainda bem que tem esse empresário aí que mexe com a dor de cemitério maneira... público, né? Precisa de um novo cemitério público, né? Um cemitério público. Mas ninguém quer o cemitério ao lado da sua casa. Todo mundo quer um novo cemitério, mas ninguém quer. Então essa está sendo a dificuldade de se escolher um novo lugar para o cemitério. Mas o cemitério municipal já não tem mais espaço. Estão estragando com o projeto do Belucci para se criar mais vagas para os... Voltando um pouquinho naquilo que você falou, talvez por Maringá ser muito nova, nós não temos ainda esculturas e monumentos e bustos nas praças. Eu acho que já passou da época de termos um grande monumento em homenagem a Dom Jaime. Tem que se fazer uma escultura. A minha sobrinha, que morreu há 2 meses, já conseguimos viabilizar. A Magó a gente conseguiu idealizar uma escultura. O que você sugere para Dom Jaime, por exemplo? O que poderíamos fazer para ele? O que a cidade pode fazer? Eu acho que uma grande escultura, daí depende do artista, qual em aço, em concreto, em pelo quê, mas eu acho que nada menos digno que uma praça da Catedral. Eu acho que ali essa praça vai ser reurbanizada, porque ela está dentro do projeto do eixo monumental da cidade. Vai ser reformado aqui do estádio Willie Davis até a Praça da Catedral. Vai ser toda reurbanizada. Já foi feito esse concurso público. O escritório de São Paulo que ganhou. Muito bonito, por sinal. Eu tenho a impressão que o prefeito Ulisses Maia está tentando viabilizar financeiramente para começar essa obra. Eu acho que é o momento de se fazer um grande monumento a ele. Eu acho que o lugar ideal seria no entorno da catedral. Extremamente simbólico seria, né? Seria muito simbólico. E aí, para a gente dar prosseguimento, falamos ali sobre como foi difícil, e dá para se imaginar realmente a época, fazer uma construção tão grandiosa como essa. Como que foi a inauguração, depois de tantos anos de espera e de acompanhamento da obra, né, por quem estava ali assistindo às missas na Catedral de Madeira, quando finalmente ela ficou pronta? A gente tem registros dessa lembrança? Vocês conseguiram resgatar isso? Olha, a gente fez um trabalho muito aprofundado de pesquisa da Catedral. A gente começou quando? Em agosto do ano passado. Isso. A gente ouviu muita gente, a gente teve a felicidade de ouvir muita gente que participou da construção da obra, gente que vivenciou, gente que tem histórias, gente que se lembra de momentos que as pessoas não sabem, né? Por exemplo, a gente encontrou com um armador. Um armador é o homem das ferragens, o chefe das ferragens da catedral. O senhor está com 78 anos, o cara está inteiraço, né? E a gente conseguiu depoimentos, quer dizer, e pessoas também que frequentavam, por exemplo, o Baianinho. Baianinho é um engraxate do centro da cidade. Foi um achado. O Baianinho, ele é uma pessoa órfã de pai e mãe, veio para Maringá no final dos anos 50, 59, acho que 60, e ele não tinha onde dormir. Então ele dormia na obra da catedral. Ele ia lá, os pedreiros trancavam ali, mas ele pulava tudo e dormia lá dentro. Então, isso tudo é uma riqueza. Então, assim, o livro que a gente está fazendo,
A gente está fazendo com o maior carinho, né? Tem depoimento do Ney, quando construiu a praça em 82, tem depoimento dele quando foi feito esse monumento para Nossa Senhora da Glória, tem depoimento do Zanzal, né, resgatado, tem assim, uma quantidade de informações para que esse livro seja uma joia. A gente quer que esse livro seja... a gente foi buscando nas fontes primárias, fotografias inéditas, um material realmente muito rico. Então, assim, sabe, tem muita curiosidade. A gente... O Ney comentou, né, do foguete Sputnik. Na verdade, não foi Sputnik o inspirador. A foto do jornal que o Dom Jaime olhou era um foguete americano, não era Sputnik, era o foguete Vanguard. Mas assim, como o Sputnik foi o foguete mais famoso naquela época na corrida espacial e tal, as pessoas associaram logo o Sputnik. Até porque o significado do Sputnik é aquele que se eleva em direção ao céu, né? Isso... Depois Dom Jaime, ele reordenou também essa narrativa. Ele, por muito tempo, ele afirmou que foi o Sputnik, o próprio Dom Jaime. Mas aí agora na história também a gente consegue identificar essa mudança de rota que ele tentou fazer, né? Não foi o Sputnik, mas depois ele ficou reafirmando que era o Sputnik. Mas é o que o Reco disse aqui agora, né? A primeira imagem não era do Sputnik. Então, como que ele concebeu a ideia da catedral não vem do Sputnik, mas depois Dom Jaime, para pegar esse marketing, ele construiu também essa narrativa. É um homem de visão, ele sabia como vender suas ideias muito bem. Na véspera da morte dele, ele falava, é o Sputnik, né? Ele era o marqueteiro. Isso é verdade. Ele era o marqueteiro. Sabia utilizar bem o marketing. Esse mergulho que você deu nas memórias que vocês conseguiram ouvir dessas pessoas, Reco, me faz fazer uma pergunta para vocês dois. De todas essas histórias que vocês ouviram ao longo desse quase um ano ali trabalhando nesse livro, quais foram as que marcaram mais vocês? Vou começar por você, Everton. Teve alguma história que vocês ouviram ou que você não conhecia sobre a catedral ou que realmente te marcou por algum motivo que a pessoa contou ali do que viveu, da sua emoção? O que você ficou ali guardado dessa pesquisa toda? Eu não falo nem da pesquisa, mas eu falo da própria catedral. Quando eu olho para ela, o que eu sinto? Quando eu vim para Maringá, depois passei no vestibular de administração da UEM. Minha família é muito simples, eu vim aqui, morei ali no abrigo da Zona 7, depois consegui uma república de estudante. Enfim, eu não tinha dinheiro para nada quando eu vim para Maringá, isso faz 20 anos, e muito pobre. E vim procurar emprego aqui, fui procurar emprego na CBN, na Rádio Maringá FM, o Alexandre Barros depois financiou parte da minha faculdade, para dizer que, nesse momento de muito sofrimento da minha vida estudantil, o meu refúgio era sempre o único lugar, Catedral de Maringá. Era lá que eu ia rezar, chorar. Quantas manhãs eu passava a manhã inteira chorando diante do Santíssimo na Catedral. Então, o livro, para mim, ele é importante, ele é um marco histórico, mas eu olho para a Catedral e eu vejo a minha história. E com a minha história, cada um tem uma história com a Catedral. A Catedral é feita de gente, né? Inclusive o hino da Catedral, que o diácono de André compôs, ele coloca isso, né? Catedral, cada tijolo ali é um pedaço de gente, mais ou menos isso, né? O VEC tem uma história com a Catedral. E é muito mais do que o concreto. Você certamente tem, é muito mais que o concreto. Então, eu te respondo dessa forma. A Catedral é povo, é gente. E daí, vendo a história dela, tem coisas surpreendentes. Por exemplo, Anicete Tumati. Anicete Tumati participou ativamente da história da Catedral, cantando na Catedral. É um nome fortíssimo da nossa história. E pouquíssimas pessoas conhecem, fazem essa relação com a música católica, cristã. Anicete Tumati estava lá, nas missas dominicais, no coral da Catedral. Ninguém sabe disso, mas está no livro. Dona Polônia, professora universitária, doutora, está viva, maravilhosa, participou, conviveu com eles. E tantos outros nomes da história da cidade, né? Passaram pela Catedral, tem uma forte ligação com a Catedral. Fiquei muito feliz semana passada, quando nós tivemos o evento de homenagem
da Câmara com a Catedral, promovido pela Câmara, e que o professor Wilson cedeu à orquestra da Unicesumar ali para um lindo espetáculo. O professor Wilson Matos usou a palavra e ele me emocionou. Ele fez um resgate histórico, simbólico da importância simbólica da Catedral, e eu nunca tinha ouvido ele falar assim, né? E ele é evangélico, ele é presbiteriano, então, e ele, toda a veneração à história de Dom Jaime, à história da Catedral, quer dizer, transpassa a questão religiosa. Então, Catedral para mim é isso, o livro traz isso. No livro eu fiquei com a parte ali das pastorais dos movimentos e organismos, são centenas de pessoas, provavelmente nós vamos errar, nós vamos deixar alguém de fora, né? Esse é o meu receio, inclusive o nosso receio, nosso medo ali é de não ferir ninguém, não prejudicar ninguém, mas isso provavelmente vai acontecer, porque é muita gente que passou pela Catedral, a gente não consegue contemplar todo mundo. Você, por exemplo, está lá, que bom, mas certamente alguém vai ficar de fora, mas já peço perdão antecipadamente. Mas Catedral é povo, é gente. Muitas pessoas ajudaram a construir a Catedral. Quero ponderar aqui a questão do dinheiro público, né? A relação do João Paulino com Dom Jaime. Penso que pela providência de Deus, Deus colocou o prefeito João Paulino na época para fazer essa separação, igreja, Estado, dinheiro público, dinheiro da igreja. Hoje não seria possível, pela legalidade das coisas, né? A prefeitura injetar dinheiro. Mas veja, eu comparo a construção da Catedral de Maringá como o que está acontecendo agora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde está sendo construído um grande Cristo Redentor também, né, que é para concorrer com o Cristo do Rio de Janeiro. O que está acontecendo lá? Podem pesquisar. O povo está financiando a obra. O povo está doando. Por quê? Porque querem um marco na cidade. E Maringá tem esse marco. As cidades precisam de marcos. A cidade pode ser super desenvolvida, mas não tem um marco, falta alguma coisa, né? Nós temos, né? Nós temos. Então, Maringá está pronta nesse sentido e é por causa do povo, né? Então, se teve dinheiro público, teve confusão, teve briga entre prefeito e bispo, ok. Mas está aí, graças a Deus e graças ao seu povo. E você, Reco, teve algo aí que te marcou mais? O livro tem duas curiosidades, lá no começo ainda, que a gente deu muita risada, né? Mas isso faz parte uma que o prefeito Américo Dias Ferraz não conseguia aprovar o apoio na Câmara para a Catedral. Os vereadores já não discutiam e a coisa não avançava. Isso está no livro, inclusive. E o Américo Dias Ferraz era um homem de poucas palavras, né? Era um homem que gostava de resolver as coisas de outra maneira. Não era de muita conversa. E se tornou um grande amigo de Dom Jaime. Então ele foi na casa do Dom Jaime um dia e falou: hoje vai ter reunião da Câmara e eu vou aprovar essas leis. Você pode ficar tranquilo que isso vai ser aprovado. Mas como é que o senhor me garante isso? Ele ergueu a camisa e tinha 2 revólveres na cintura. Isso, na época, hoje a gente fala, nossa, mas na época as pessoas iam numa reunião e punham em cima da mesa do revólver. Era normal. Os caras iam no barbeiro da cidade, tirava o revólver, punha ali, guardava ali um monte. Quer dizer, então, isso não era uma coisa assim tão assustadora para a época. Para nós hoje soa absurdo, né? Meu Deus. As pessoas iam em bares, tiravam o cinturão, deixavam ali, outro chegava, punha aquele monte de arma ali, quer dizer, isso era comum, né? Então, hoje a gente fala, nossa, quer dizer, folclore, mas a gente deu muita risada com isso, faz parte da história. A outra história, Dom Jaime chegou em 57 aqui e em 58 já prometeu. Quem o caficultor quer ajudar, eu prometo 5 anos sem geada para os caficultores, desde que vocês me ajudem a construir a catedral. Meu Deus do céu, como é que o Dom Jaime pode prometer isso se em 55 e 53 a região foi assolada por geadas terríveis? E, no entanto, as pessoas acreditaram, apoiaram, e durante os 5 anos não houve nenhuma geada intensa que causasse uma destruição como se viu anteriormente. E aí, quando as pessoas falam, mas Dom Jaime, o senhor tem que repetir a promessa agora. Fala, não, eu já fiz, agora não vou... Minha cota já acabou. Cumpri a minha parte. Então, às vezes, sabe, tem essas curiosidades, assim, a coisa que extrapola
o raciocínio. A gente falou, puxa, mas como é que um padre, como é que um bispo pode chegar a prometer isso, né? E aconteceu. Então, são fatos que estão no livro. E tem muitas outras histórias também interessantes. É um livro de histórias bem interessantes que a gente procurou tornar assim de uma leitura agradável, né, para pessoas de todas as idades. E como o Everton disse, cada um tem sua história com a catedral. Vec, eu queria que você contasse a sua e contasse também, a gente falou da construção da catedral, mas a catedral não é só ela, né? A gente tem a Praça da Catedral, que já virou um símbolo maringaense. É lá onde aos domingos as famílias vão, os amigos vão, ficam por ali. É a praia da cidade. É a praia da cidade. Esse projeto é de 82, tá? Ali na Praça da Catedral, aos fundos da catedral, quer dizer, no eixo com a Avenida Cerro Azul, existia um prédio de 2 andares, um prédio amarelo, eu acho que os mais antigos lembram, era a Secretaria de Saúde do município. Ele está ali, no terreno, estava no terreno da catedral, no eixo com a Avenida Cerro Azul. Então tinha essa interferência, que era a Secretaria de Saúde do município. No lado direito, naquele triângulo, em frente ao Instituto de Educação, existia o prédio da ANPR. E no lado esquerdo, naquele triângulo, em frente ao posto de gasolina, existia a estrutura totalmente pronta, subsolo, primeiro e segundo andar da futura Câmara de Vereadores de Maringá. Estava em construção. Quando o prefeito João Paulino nos chamou para fazer o projeto da Praça da Catedral, a primeira coisa que nós questionamos é se a gente poderia demolir tudo aquilo. Ele nos deu carta branca. Construiu a NPR onde está hoje, ali ao lado do antigo aeroporto. Demolimos a NPR, mas preservamos o pórtico da antiga NPR. Vocês podem ver que ali em frente à entrada principal do Instituto de Educação tem um pórtico acanhado, telinha de barro. Por que tem aquilo ali? Era a entrada da NPR. Lado esquerdo, demolimos, que só estava a estrutura pronta. E daí a Secretaria de Saúde foi construída ali perto do estádio e demoliu-se. Daí começamos a pesquisar e fazer aquele projeto. Muitas conversas com o prefeito, muita conversa com o Dom Jaime. Imagina, uma interferência que nós íamos fazer na Praça da Catedral. Porque no projeto original do Bellussi, eram escadarias. Vocês podem olhar lá, existem as maquetes ainda? Era escadaria em todo o entorno da catedral. E nós fomos conversar com o Bellussi. Nós fomos na Praça da República, em São Paulo, no escritório dele, discutir o que nós queríamos fazer. Mostramos o esboço e ele autorizou. Então nós criamos aquelas 4 rampas nas entradas e no resto um grande espelho d'água. Aquilo pronto, nós tínhamos que fazer o paisagismo. O Bellussi nos indicou algumas, não espécie, mas como que ele gostaria que fosse o paisagismo. Ele gostaria que fosse feito setorizado. Então foi ali que nós plantamos várias espécies de maneira concentrada. A ideia era fazer aquilo, um grande espaço onde a população utilizasse. Nós não fizemos calçada. Nós deixamos com que a população traçasse seu caminho. Porque se você fizer uma calçada, com certeza eles vão pisar na grama. Então o que a gente fez? Abriu a praça, um grande gramado, e a população traçou seu caminho. Muito depois foi feita a calçada, onde o trilho estava formado. Isso foi tranquilo, um grande projeto. Chegou o dia da inauguração. Próximo da eleição de 82. Era eleição para governador, eleição para prefeito, para deputado, a grande eleição. João Paulino saiu, ele deixou de ser prefeito porque ele ia ser candidato a vice-governador. Quem assumiu foi o Sinclair Sambati, que inclusive morreu num acidente, atropelado, né? Atropelado por um caminhão. Ele estava indo para a fazenda dele, aqui em Nova Esperança. Ele desceu do carro porque furou o pneu, estava trocando o pneu e veio um caminhão e o levou, o prefeito de Maringá. E no dia da inauguração tinha umas 30 mil pessoas na catedral, uma missa campal com Dom Jaime, a cidade lotada, imagina, o grande marco sendo inaugurado, as fontes, porque tinham fontes, a catedral toda iluminada,
Inclusive, quando a gente projetou os refletores para iluminar a catedral, não o LED que está hoje, mas os refletores, uma grande empresa de iluminação veio até Maringá para fazer os testes, porque eles não sabiam o que pôr para iluminar aquele monumento tão alto. 124 metros de altura. Enfim, foi colocado no dia da inauguração, a hora que ia se acender a luz, os refletores e a fonte, apagou tudo. No grande momento. No grande momento, 30 mil pessoas na Praça da Catedral. Até ficaram, né? Daí até descobrirem, demorou muito tempo, quase 2 horas para descobrir o que tinha acontecido, muitas pessoas foram embora. Descobriu-se que um candidato a vereador, opositor à gestão atual, foi lá no quadro geral da iluminação e tirou o fusível. Sabotou. Eu acho que consta isso no teu livro. Consta no livro, tá? também. É. Inclusive o nome você sabe. Tirou o fusível. Boicotou a inauguração. Boicotou a inauguração da Praça da Catedral. Você sabia disso? Não. Está no livro. Está no livro. Soube a partir do livro, mas antes não. 1982. Mas depois tudo bem, voltou, as fontes foram acesas, a iluminação da catedral, e o Dom Jaime fez aquela missa costumeira dele de 2h30. Foi um grande evento, essa coisa realmente está marcada na minha memória e na memória de todos ainda vivos na época, né? Eu imagino. E após essa inauguração, que teve toda essa questão aí, com certeza está no imaginário de muita gente ainda lembra, a gente teve uma repaginação da catedral recentemente, né? Que você participou também. Desculpa. Imagina. Essa repaginação agora foi feita no final da gestão do Silvio Barros. Na segunda gestão dele foi feito pelo arquiteto Walter Goraeb. Walter Goraeb, que é o autor do centro esportivo aqui do Chico Neto, e ele foi contratado para fazer a repaginação da catedral. Não é minha autoria, e sim do Walter Goraeb. Teve sua participação também, né? Sempre tem, né? Eu queria que você contasse um pouco, até pela tua vivência da cidade, o que mudou de lá para cá? Na verdade, a gente teve vários momentos, né, falando ali da catedral. A gente teve a catedral de madeira e as pessoas olhando a nova catedral sendo construída, como você mesmo contou. A gente teve o momento da inauguração da catedral, a gente teve o momento da inauguração da Praça da Catedral, quando esse espaço realmente começou a ser um espaço do povo, onde as pessoas passaram a permanecer ali, como a gente sabe até hoje, e agora uma nova fase, onde as coisas estão mudando um pouco. Qual que é o momento que você vê que Maringá vive e que precisou se ter essa repaginação? Muito mais emocionante do que o dia que foi inaugurado, com esse grande circo, inclusive com o apagar das luzes, é passar aos domingos e aos sábados ali e sentir que a população está usando. Esse acolhimento da catedral. Esse acolhimento da catedral. A população de Maringá e a população da região incorporou aquilo como sendo sua. Isso realmente me emociona. E quando eu estou de carro, a minha mulher Heloísa fala, Ney, olha a praça, olha a praia que você criou para a população de Maringá. Isso realmente me emociona. Algumas vezes até chorei de ver aquele povo da vila fazendo lanche, fazendo piquenique ali, gente. Isso é lindo. Qual cidade tem o privilégio de ter uma praça daquele porte no centro de sua cidade? As pessoas resgataram o costume de fazer as famílias, né, de levar cadeiras e fazer piquenique e se emocionar. Um espetáculo. Imagina eu como autor daquele projeto, a emoção que isso me traz. Eu quero confessar, Brenda, que eu estou muito feliz hoje de estar aqui com você, Reco. Agora, a sua presença aqui é muito especial, Vec, muito mesmo. E porque assim, eu conheci você numa palestra que eu fui dar lá na paróquia São Francisco Xavier, você estava lá, mas eu só lia sobre você, né? Eu ouvia, mas não tinha um relacionamento mais pessoal assim. Então esse é o segundo momento que nós estamos juntos também, mas tenho uma admiração enorme pelo teu trabalho e pela tua concepção ali na Praça da Catedral, e quero fazer uma provocação, quero também ouvir a tua análise, né? A Catedral do Futuro. O que você... E me permita também fazer a pergunta aqui. Claro, né? Fica à vontade. O que você espera dessa nova catedral a partir de agora? Porque eu, por exemplo, acompanhei todo o processo de reformatação ali da praça, do calçamento, mas sinto muita falta do verde que foi retirado ali ao redor da catedral. Isso me machucou muito. Quando eu vou num dia de sol muito forte, Reco, 40 graus ali, não dá para ficar ali.
naquele concreto, né? Então eu queria também a tua opinião. É possível reverter? O que é possível fazer? Qual que é a nova catedral que devemos cuidar para manter essa proposta de praia, de Central Park, da beira do Guaíba? O que é a nossa catedral? É tudo isso, né? O momento é agora. Vai ser feita a reurbanização dessa praça. Tá nesse projeto do eixo monumental. Esse escritório de São Paulo ganhou esse concurso e, pelo que eu vi, ele vai resgatar um pouco esse verde. Tá? Ele vai... Inclusive, ele tinha colocado muitos espaços com canteiros de flores e nós tivemos a oportunidade de conversar com esse grupo de arquitetos e falar para eles, olha, tá bonito, mas não é essa maneira que a população está usando. A população usa aquilo para fazer seu piquenique, para jogar... Usa grama, né? Usa grama, tá? Em uma parte vai ter um outro espelho, o espelho d'água. No lado esquerdo, tá olhando a catedral de frente, ele vai criar mais um espelho. O projeto é bonito. E ele vai tirar muito aquela calçada que foi feita ali, que eu também achei uma pena terem feito aquilo. Isso tem um cronograma já, Ney? Tem uma... Olha, 2 anos atrás, quando o prefeito nos mostrou para os arquitetos do sindicato, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, ele nos falou que o dinheiro não seria problema, que dinheiro ele teria, que já ia começar a obra. O que a dificuldade que ele está tendo, pelo menos é o que os técnicos da prefeitura nos dizem, é que como a iluminação de todo o eixo monumental será subterrânea, tiraram todos aqueles postes, aqueles fios que tem ali na Getúlio Vargas, na Praça Raposo Tavares, onde era a rodoviária antiga, vai ser tudo subterrânea a fiação. Então eles estão tendo dificuldade de aprovar esse projeto. Então assim que esse projeto de iluminação tiver aprovado junto à Copel, eles vão iniciar essa obra. Acredito que todo maringaense não vê a hora disso acontecer, né? Porque o maringaense sentiu falta da grama, sim. E com certeza essa mudança que vai impactar tanto a nossa visão, né, do centro de Maringá, a nossa vista ali, a própria vista da catedral, né? Acho que de qualquer lugar da cidade onde a gente mora, os bairros mais altos, por mais distante que se esteja, a gente vê a catedral ali e quando se aproxima dela também vê aquela paisagem, é algo que mexe com o coração do maringaense. Eu acho que não dá para passar indiferente pela vista da catedral mesmo, né? A catedral é o ícone da cidade, né? Nada pode ser maior, nada pode ofuscar essa altura. Então, em qualquer local da cidade que você esteja, a legislação atual não permite edificação nenhuma que seja mais alta do que a base da cruz da catedral, ou seja, cota 650. O Ney, até nós estávamos falando antes da conversa, da entrevista, que Maringá está vendo uma pressão na cidade para se aprovar prédios muito altos. E o Ney é uma das pessoas que participam da comissão. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não posso adiantar muita coisa, mas eu posso garantir aos senhores que essa comissão não vai permitir nada que ofusque o nosso maior monumento, que é a catedral. Eu acho isso muito importante mesmo para que siga, né, sendo esse grande... Esse é o momento, né, Ney? Porque veja só, vamos pegar aqui um exemplo, Balneário Camboriú, que é uma cidade de grandes prédios, grandes torres. Mas hoje o próprio mercado imobiliário tem os seus arrependimentos. Por quê? Porque tirou o sol da praia. Totalmente. Né? Então nós não podemos tirar o sol da nossa praia. Não é verdade? Não sei se você concorda com isso, mas este é o momento de segurar. Número, gênero e grau. Eu, como arquiteto que faço parte da comissão que está estudando isso, você pode ter certeza que a preocupação de todos os profissionais que estão envolvidos no minuto está voltada única e exclusivamente para o nosso monumento, que é a catedral. O nosso desenvolvimento regional, nós devemos muito ao mercado imobiliário. Nós temos uma gratidão ao mercado imobiliário, porque também dá o tom da nossa economia, né? E traz grandes iniciativas empreendedoras para cá. Mas o mercado imobiliário tem que entender que menos é mais, muitas vezes, né? Eu vejo o que aconteceu no Novo Centro. Perdemos uma grande oportunidade ali de ter muito mais, Imagina por menos. Aqui, o grande parque. E agora a catedral também dá esse tom. O mercado imobiliário, ele deve ser muito grato ao monumento catedral, porque a catedral vende. Todo mundo quer ver a catedral, todo mundo quer abrir a janela do apartamento e ver a catedral. Isso é um valor intangível, que você não mensura. Então, os empreendedores do mercado imobiliário precisam também fazer essa conta. Menos é mais. É hora da gente também
não querer ganhar tanto dinheiro. Para que tanto dinheiro assim, né? Vamos todo mundo ganhar? Todo mundo pode ganhar. Mas tem os seus limites e depois nós morremos, né? E depois fica. Então eu acho que essa reflexão é profunda. 50 anos da Catedral vem para dizer isso também. Quero trazer uma outra situação aqui que não tem nada a ver com a Catedral, mas vem com um projeto cultural religioso que Dom Jaime estabeleceu nessa cidade, que é a questão do albergue, que está ali hoje, que antes era na periferia, hoje já o mercado imobiliário avança ali para cuidar dos pobres, né? E Dom Severino, o novo arcebispo, ele tem feito uma reflexão, porque há uma pressão imobiliária para tirar o albergue de onde ele está hoje ali, porque os pobres incomodam, entre aspas. E Dom Severino tem insistido, olha, cuidemos dos pobres. Os pobres sempre vai ter pobre, né? E ninguém quer pobre do lado, né? Ninguém quer o centro de acolhimento do lado da sua casa. Mas nós temos que olhar para a humanidade dessa cidade. Então a catedral, quando você discute com o mercado imobiliário, ela está discutindo várias outras questões simbólicas. A presença do albergue na região central é uma delas, né? Então o mercado imobiliário que está vindo para Maringá, esse é um recado de um ser humano aqui bem pequenininho, mas que ama essa cidade, que não sou investidor, mas sei da necessidade do mercado imobiliário de ganhar dinheiro. As empresas que estão vindo para cá, olhem para a história dessa cidade. Olhem para a história do povo dessa cidade. E não queiram chegar aqui para pegar apenas o dinheiro dessa cidade. Nós precisamos agora dialogar com eles, com gente que tem história, né? Então, falamos aqui tanto de Dom Jaime, tudo que aconteceu. Vocês que estão chegando agora, por favor, respeitem a história desse povo. São 75 anos construídos pelo povo, né? Pelos maringaenses, pelas pessoas que desde a sua fundação ajudaram a construir Maringá e que ainda ajudam, né? Maringá não é nada sem o seu povo. E como você colocou, né, Everton? Eu acho que a catedral é o grande símbolo disso. Porque mais do que um templo religioso lindíssimo e admirado no mundo inteiro, ela se tornou um símbolo da cidade, né? Um ponto turístico a ser visitado por quem vem a Maringá, um ponto cultural muito importante, né? A gente tem ali a catedral como cenário, como fundo do cenário da encenação, por exemplo, da Paixão de Cristo aqui de Maringá, que é uma das maiores do Brasil, e que a gente olha em volta, né? Quem já foi a essa apresentação sabe, são milhares de pessoas, né? Assim como houve no dia da inauguração, lá nos anos 80, a cada ano, a cada nova apresentação, são milhares de pessoas que se reúnem ali na praça. Alguns anos atrás, eu me lembro, agora com a pandemia deu uma diminuída, mas de gente subindo nas árvores, ficando em cima de carro para conseguir ver a apresentação mais de perto, e sempre com a catedral ali de fundo, né? Então, é a vista, uma das vistas mais disputadas da cidade, como você colocou. É uma relação que cada um tem, cada um que já visitou a catedral, seja para assistir uma missa, seja para subir as escadarias e ver a vista lá de cima, seja para tirar foto ali na praça ou para passar um domingo com a família, com os amigos, fazendo piquenique, passeando com o cachorro, tendo um dia especial ali próximo, né, à catedral, tem esse carinho pela cidade. Reco, você ia falar, eu te interrompi, pode falar. Só assim, pegando uma carona no que você falou. A catedral, ela foi construída pelo povo, pelos fiéis, um símbolo de fé, principalmente, em que a construção contou com o apoio, de um lado, dos agricultores, doando café, doando animais, doando gêneros para eventos, e, de outro lado, a população urbana participando, doando. Foram muitos eventos em que as pessoas contribuíram. Então, assim, a catedral, principalmente, ela é o resultado dessa soma do desejo das famílias, realmente, de ter a catedral, de adotar a catedral pensada por Dom Jaime. E que a gente desfrute disso tudo, né? Eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês. Everton, obrigada pela tua participação aqui. Quer fazer alguma consideração final? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, repito isso, porque esses símbolos históricos são importantes, como diz Bourdieu, né? Esses marcos, eles são ressignificativos. Eu acho um momento agora, os 50 anos da Catedral, uma oportunidade da gente pensar a Catedral do futuro, a praça da Catedral, o mercado imobiliário, tudo isso
entra nessa discussão. Nada está fora disso. Inclusive, o cuidado com os pobres da nossa cidade também está dentro dessa discussão dos 50 anos da Catedral. E chamar a atenção para nós, maringaenses, que estamos acostumados com o belo que a Catedral nos traz. Então, por exemplo, o cuidado com a Praça da Catedral, ele tem que ser perfeito. Eu sinto falta dessa perfeição. Por exemplo, quando eu vejo um mato na Praça da Catedral, isso me gera tristeza. A Catedral não merece ter mato. Ela precisa de uma zeladoria permanente. Não merece ter lixo na Praça da Catedral. As pessoas jogam muito lixo, então tem que ter uma política de zeladoria permanente. Sinto falta disso. E a gente se acostuma com essas imagens. Imagem do lixo, imagem do mato. Nós não podemos nos acostumar. A gente tem que olhar para a Catedral sempre com um olhar estrangeiro, aquele olhar de novidade, como se eu estivesse vendo a Catedral pela primeira vez, porque senão eu cuido menos da Catedral. Então queria aqui colocar também essa discussão para o poder público, para todos nós como maringaenses. Vamos cuidar da Catedral como se fosse a primeira vista nossa, né? E instituir políticas públicas permanentes de zeladoria, cuidado com a praça. Eu acho que isso é importante e é um momento de consolidar tudo isso. Reco, e você, alguma consideração para a gente terminar? Primeiro, muito obrigada novamente pela sua participação aqui com a gente. É um prazer, né, estar aqui e falando de um assunto tão fascinante, né? Falar da Catedral é algo que a gente fica muito feliz e a gente pesquisou bastante e viu que a Catedral transcende a questão da religiosidade e ela passa a ser uma paixão da população. A população de todas as religiões tem esse senso de pertencimento, né? O Ney falou disso, a questão do acolhimento da praça, quer dizer, a Catedral pensada depois do planejamento da cidade, ela foi pensada e ela se encaixou perfeitamente dentro do traçado da cidade. Então isso é maravilhoso e eu agradeço aqui pela participação. Vec, para a gente encerrar. É um grande prazer participar desse programa, quero parabenizá-las a todos envolvidos. E o meu ego bate palminhas. Ter sido responsável por devolver aquele espaço à população, porque aquilo lá estava deixando de ser uma grande praça, né? Como eu falei, demolimos várias obras ali e voltaram aquele espaço verde para a população. Aquilo lá não é de todos, aquilo lá não é da igreja evangélica, não é do católico, não é do... É da população de Maringá. Todo maringaense tem orgulho daquilo. Aquilo é o nosso ícone e vamos preservar, continuar lutando pela nossa cidade cada vez melhor. Uma cidade com alto padrão de vida, alta qualidade de vida, apesar de ter uma certa tristeza de ver o número de pobres aumentando diariamente em nossa cidade. Separa nos semáforos, hoje tem famílias com criança na mão, no colo, pedindo esmola. Isso não existia em Maringá. Então, vamos aproveitar esse espaço e pedir para que o poder público olhe com mais carinho para os mais necessitados de nossa cidade. Com certeza, né? Como falamos aqui diversas vezes, a cidade é feita do povo para o povo, e é importante a gente nunca perder isso de vista, né? E para você que está acompanhando o nosso podcast até aqui, também te agradeço pela companhia e te peço, deixa sua curtida, compartilha com seus amigos e, com certeza, a Catedral por si só, a gente ainda falaria muito sobre ela, como você viu, tem muita história envolvida, por isso fica de olho no lançamento do livro que está previsto para agosto. E enquanto isso, deixa aqui no seu comentário também qual que é a sua história com a Catedral de Maringá, a sua maior lembrança. Quando você olha para a Catedral, do que você lembra, no que você pensa, conta pra gente como a história da Catedral e essa viagem pela linha do tempo da história da Catedral mexeu com você. Te espero no próximo episódio da nossa Linha do Tempo. Até mais! Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação.